Olá, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Despertar, nesta quarta-feira, dia 28 de junho. Que alegria podermos nos reunir, ainda que virtualmente, mas o nosso elo de ligação, aquilo que nos une é a Palavra de Deus. Independente de lugar físico, independente de situação, independente de horário, independente de qualquer coisa que nos limite, a palavra de Deus nos une e nos reúne para que nós possamos juntos, em um só coração, rezar e refletir a respeito daquilo que o Senhor tem para nós. Hoje, quarta-feira, a igreja celebra a memória de Santo Irineu, que é um doutor da igreja, e nós estamos nos preparando para celebrar a grande solenidade de São Pedro e São Paulo. Essa solenidade acontece no dia 29 de junho, esse é o dia, porém, como a igreja quer que ela seja celebrada da forma como deve ser, ela transfere, aqui no Brasil, ela transfere essa celebração, essa solenidade para o domingo seguinte. Portanto, a solenidade do dia 29 de junho, quinta-feira, amanhã, ela é transferida para o próximo domingo, dia 2 de julho. Mas nós já queremos estar nos preparando para essa celebração. É importante nós nos unirmos em oração pela igreja. É importante nós termos essa consciência de que é pela igreja que nós recebemos das mãos do Pai, por Jesus Cristo, todas as graças, todos os meios necessários para a nossa santificação. Ainda que hajam pontos discordantes, ainda que hajam possíveis erros, porque a igreja é também feita de homens, nós não podemos achar que, ou nos sentir no direito de desprezar a graça e o sacramento que a igreja é para o mundo. A igreja é uma instituição fundada por Jesus Cristo, pela qual ele deu a vida, derramou seu sangue, a desposou. Portanto, a igreja como instituição é santa. Porque foi o próprio Deus que a instituiu. E ele deu a sua vida, derramou seu sangue. E ele prometeu e derramou o Espírito Santo. E ele prometeu que esse Espírito Santo nos conduziria, nos assistiria até o fim dos tempos. Prometeu também que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, ou seja, nenhum mal vai derrubar ou vai tirar da igreja a sua condição de instituição divina. Nós, homens, que também fazemos parte da igreja pelo batismo, muitas vezes erramos. Então, a igreja sofre pelos nossos erros. A igreja sofre por todas as nossas falhas, pela nossa falta de unidade e pela nossa falta de santidade. Mas ela não é manchada pelo nosso pecado. Ela sofre, mas ela continua sendo lavada no sangue do Senhor Jesus. Como diz São Paulo, houve o pecado, e muitos que não pecaram sofrem as consequências. Então, a igreja, mesmo sem nenhum pecado, sofre as consequências dos nossos pecados, independente de quem sejamos, leigos, padres, bispos, indiferente. Somos homens falhos, mas a igreja é sempre a igreja de Jesus Cristo. E nunca vai deixar de ser, porque ela é assistida, guiada
pelo Espírito Santo. Então, nós temos um dogma proferido pela Igreja que que nos atesta como dogma de fé a infalibilidade da Igreja em se tratando de questões de fé. Por quê? Assistida pelo Espírito Santo, fundada pelo Espírito Santo. Então, no dia de hoje e durante estes dias, nós vamos rezar pedindo ao Senhor pela unidade da Igreja em torno do Papa Francisco, porque ele é o sinal visível de unidade da Igreja Católica, Apostólica, Romana no mundo. Eu convido você a rezar comigo. Ainda que você tenha algumas reparações a fazer, mas lembre-se, a Igreja de Jesus Cristo, ela é santa e se torna manchada pelos nossos pecados, mas nunca a Igreja deixa de ser santa por ser assistida pelo Espírito Santo. Rezemos então, para que a gente possa refletir a respeito da palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, Tu queres que Teus filhos sejam em Ti um. Nós Te pedimos pela unidade da Tua Igreja. Livra-nos de considerar como normal aquilo que é um escândalo para o mundo e uma ofensa ao Teu amor. Livra-nos de todas as nossas estreitezas, rancores e de nossos julgamentos. Dai-nos a graça de reconhecer os Teus dons em todos os Teus filhos. Reúne Teu povo disperso sob a autoridade de Seu único Filho, a fim de que o mundo Te conheça e saiba que apenas Tu és o verdadeiro Deus e que Teu Filho único é Teu enviado. Tu, Senhor, que escolhestes como Teu servo o Papa Francisco para os nossos dias, para suceder o chefe dos apóstolos à frente do Seu povo e representar o Cristo no nosso tempo, ajuda-o a sustentar a fé de seus irmãos. Que ele possa assegurar a unidade, o amor e a paz, para que toda a Igreja esteja em comunhão de amor e de espírito contigo e todos possam encontrar na tua casa, Pai nosso, a verdade e a vida. Por Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e nosso Deus, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por toda a eternidade. Amém. Então, que nós sejamos igreja e que nós sejamos instrumentos de unidade, ao invés de ficarmos criticando, que nós rezemos pela igreja, por aqueles que falhos e que falham na igreja, para que a igreja seja cada vez mais uma igreja de homens e mulheres santos, porque ela é santa. E é o que o Senhor pede para nós: sede santos como eu sou santo. Então, a nossa meta é construirmos a nossa santidade na igreja, com a igreja e pela igreja. A liturgia de hoje nos apresenta uma situação importante para a nossa fé. Vemos na primeira leitura aquele diálogo de Abraão com Deus. Abraão foi chamado por Deus para deixar a sua terra, a sua família e ir para um lugar desconhecido. Deus promete a ele uma grande descendência. E Abraão começa a cobrar: mas como essa descendência? O Senhor está me prometendo essas coisas, mas como isso vai acontecer? E Deus vai dizendo: acredita que eu farei de ti uma grande nação. Os teus descendentes serão incontáveis. E Abraão ficava naquela, não digamos dúvida, mas naquele questionamento, naquele dilema: como? Se
nós já somos de idade avançada, como nós vamos ter descendência? E Deus foi mostrando para eles, e Abraão achou que seria o filho da escrava, e Deus foi dizendo, não, não é esse, eu vou te dar uma descendência. E Abraão, sem entender, acreditou. Acreditou em Deus e foi fazendo tudo, dando os passos de acordo com aquilo que Deus ia falando. Exemplo para nós. Não precisamos querer entender o que Deus quer ou manda a gente fazer. Precisamos acreditar e obedecer. Foi o que Abraão fez. E Jesus, no Evangelho de Mateus, continuamos seguindo a sequência, no capítulo 7, lá, o Evangelho já está lá no versículo 16, lá no versículo 20, Jesus vai dizer, porque aí Jesus começa a falar que nós não devemos crer em todos aqueles que se dizem profetas, que a gente precisa ter cuidado, fazer um discernimento dos frutos daqueles que se dizem ou se intitulam alguma coisa em relação ao Evangelho. Lembremos-nos que a igreja é quem detém a autoridade sucessória. E lá no versículo 20, Jesus vai dizer, pelos seus frutos os conhecereis. Portanto, é importante que nós, primeiro, produzamos frutos de salvação, frutos de paz, frutos de unidade. Porque é por esses frutos que o mundo, as pessoas conhecerão se nós somos de Deus ou não. Assim como devemos observar todos aqueles que nos cercam e que vêm com mensagens. Existem hoje uma gama infinita de mensageiros, de profetas, de doutores, de psicólogos, de pessoas querendo trazer uma verdade para nós. Quais são os frutos? Quais são os sinais que essas pessoas dão de que estão de acordo com a palavra de Deus? Quais são os resultados, as consequências, para que nós possamos realmente crer e seguir? É preciso analisar os frutos. Começando em nós, precisamos analisar os frutos de todos. Porque Jesus vai dizer no Evangelho, a árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos. Então, pelo nosso testemunho, pelo resultado da nossa pregação, pelo nosso modo de viver, é que nós vamos testemunhar se a nossa pregação está de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo e está de acordo com a Igreja de Jesus Cristo. Assim, nós seremos instrumentos da verdade. Pelos frutos, nós conheceremos aqueles que são de Deus e que falam da parte de Deus. Cuidado para não se deixar enganar por falsos profetas. É o que Jesus está nos recomendando hoje. E cuidado maior ainda precisamos ter para nós não sermos falsos profetas. Ou seja, para que aquilo que nós falarmos por sobre os telhados, como dizíamos antes, seja e esteja de acordo e fiel à palavra de Deus, à vontade de Deus, ao chamado de Deus, ao amor de Deus. Assim, testemunharemos a unidade, assim seremos verdadeiramente Igreja de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e que nós possamos permanecer unidos em torno do Papa, em torno do clero, em torno de todos aqueles que de boa vontade buscam promover a paz e a unidade no seio da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Até amanhã.